Oi, gente. Puxa mais pra cá. Tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um ótimo momento com o toque de Clay hoje. Que o Senhor toque no seu coração, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para você hoje. Neemias capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre os planos contra Neemias. Ontem nós vimos a honestidade de Neemias, que trabalhava de graça como governador, fazia a parte política dele toda de graça e ainda alimentava as pessoas que ficavam com ele. Um belo exemplo de liderança política. Um belo exemplo. Mas vamos ver hoje. Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos lugares. Então Sabalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num povoado no vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Eles estavam com a intenção de matá-lo. Mas eles mandaram um recado falando para ele que queriam conversar, queriam marcar uma reunião com ele. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho muito importante. Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir até aí falar com vocês. Com terror nisso. Ele estava trabalhando, ele falou, não, eu não vou perder meu tempo com isso, eu não posso, agora eu estou muito ocupado. O que ele está ensinando para a gente aqui? Que nós temos que aprender a falar não. Nem toda reunião vai te fazer bem. Nem toda reunião importante para os outros é importante para você. E muitas vezes você tem medo de falar não e acaba perdendo a sua própria vida, perdendo a sua história, perdendo o foco do que você está fazendo. Se ele largasse tudo ali e fosse lá cuidar dessa reunião que esses inimigos estavam armando, ele ia ser assassinado. Ia acabar com a obra que nem tinha terminado. Ainda faltavam os portões, as portas, ainda faltavam algumas coisas, né? Mas ele falou, não, eu estou muito ocupado, eu não posso perder meu tempo com vocês. Que a gente aprenda a falar isso, a não perder o nosso foco. Quando a gente percebe que as coisas não são para nós, não estão nos levando para onde a gente quer ir, que a gente fale não, não vou, não faço, não quero. É difícil, mas a gente tem que aprender. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes. E eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e esse veio por escrito. E era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está ocorrendo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo essa muralha. Ele disse também que o seu plano é de se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem que em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Ataxerxes certamente vai saber disso. Por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Gente, olha o tamanho dessa carta. Sabe o que é isso aqui? É a primeira fake news da vida. Isso é uma fake news, gente. Isso aqui é uma verdadeira fake news. Estavam falando assim, ó. Eles mesmos escreveram falando que estava correndo um boato, que ele estava reconstruindo os muros ali, porque ele queria fazer uma revolução e se tornar rei, que ele ia tomar o lugar do rei Artaxerxes, que ele ia tomar o poder, que ele ia fazer isso, fazer aquilo. Igual a gente vê esse monte de fake news por aí, que fazem de nós, dos políticos e de várias pessoas, né? E eles fizeram isso para obrigá-lo a desistir da obra que ele estava fazendo ali, para obrigá-lo a parar o que ele estava fazendo
e ir lá conversar com ele para ser assassinado. Para amedrontar, colocar medo nele, meu Deus. Se o rei Ataxerxes descobre uma coisa dessa, ele vai acreditar e ele vai mandar me matar. Vai dar ruim isso. Uma fake news pode causar muitos problemas para muita gente, como já causou, né? Pessoas que não aguentam o tranco de uma fake news e, ó, se automutilam. Vocês entenderam, né? Pois é. Cuidado com fake news. Que o Senhor nos dê graça. Eu mandei a seguinte resposta para eles: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Ele foi curto, grosso, objetivo, simples. Se é mentira, o problema é seu, não tem nada com isso. O problema é seu. Você está inventando tudo isso aí, não tem nada a ver com isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Daí ele foi orar. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Uma oraçãozinha básica, flash. Quando começarem a falar mal de você, quando começarem a inventar coisas, histórias de você, faça essa oração: Senhor, agora aumenta as minhas forças. Quando a sua bênção está pertinho de chegar, quando seus muros já estão prontos, quando só está faltando as portas e as janelas ali, e os portões, aumenta, triplica a luta. Os inimigos, os demônios, qualquer coisa que você coloque nome aí, as coisas ruins, elas aumentam demais, demais mesmo. Elas tentam te impedir de tudo quanto é jeito. Elas fazem. A luta aumenta muito quando está perto da vitória, gente. Olha essa situação. Eles já tinham terminado, só faltavam as portas e os portões. E aí vem ele com essa fake news imensa de que ele queria tomar o poder do rei e ameaçando ele, colocando medo nele. Se você não vier falar comigo, eu vou mandar essa carta lá pro rei. Neemias passou aperto aqui, mas ele só mandou a resposta: é mentira, você que está inventando tudo isso, e falou: Senhor, agora aumenta as minhas forças, porque ele viu que o rojão ia vir grande, porque eles estavam terminando. E ele sabe que quando a sua bênção está perto de chegar, os adversários se armam muito mais. Eles vêm com tudo para destruir mesmo, assim, para acabar com você. Nessa época, Semaías, o filho de Delaías, e o neto de Metitabel estava proibido de sair de casa. Por isso eu fui visitá-lo. E ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no santo templo, no santo lugar no templo. E vamos fechar as portas, porque eles virão nos matar. Não, eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas, eles virão para matá-lo. A isso eu respondi: eu não sou o tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentarei salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso, mas de jeito nenhum. Ele era um homem íntegro, de hombridade. Imagina que ele vai se esconder desses endemoniados. Imagina. Ele confiava em Deus, na integridade dele, na honestidade dele. Ele poderia até morrer, mas morreria de pé. De jeito nenhum vou me esconder. Quando comecei a pensar nesse assunto, eu compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sabalate havia pago a ele para me dar este conselho. Olha lá. Você já imaginou se ele acredita? Ele percebeu, Deus deu discernimento para ele perceber. Olha bem, para ele perceber que ele estava sendo comprado, que estava alguma coisa errada ali, que isso não era o conselho que se desse para um governador, uma pessoa tão íntegra. Fugir. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Oh, meu Deus, mais uma vez ele ora. Oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Ele está entregando tudo na mão de Deus. Está entregando. O Senhor te entrega essa gente aí. O Senhor está vendo o que eles estão fazendo comigo, né? Eu tenho uns testemunhos violentos disso aqui. Eu já entreguei na mão de Deus uma galera aí e deu ruim para eles. Deu ruim para eles, gente. Eu tô rindo, não deles, né? Mas eu tô rindo porque
que o Senhor, Ele nos ouve. Te garanto que o Senhor nos ouve. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Nossa, eles fizeram rápido, hein? 52 dias? Meu Deus, muito rápido. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus, porque era impossível. Pessoas simples, joalheiros, ourives, comerciantes, pessoas simples, pais de família. Não eram pessoas especialistas naquelas obras, conseguir fazer uma grande obra daquela, construir todos os muros de Jerusalém em 52 dias. É óbvio que tem a mão de Deus fortalecendo o corpo deles, dando saúde, dando coragem, dando discernimento, dando estratégias para Neemias, dando tantos problemas que ele arrumou ali, teve que dividir o povo, ao invés de ficar todo mundo trabalhando, teve que colocar um povo vigiando por causa dos inimigos, e depois o próprio povo explorando os outros que estavam trabalhando, e é tanta confusão, tantos problemas, que a Bíblia nem relata todos, claro, mas que Neemias com certeza teve nesse tempo, e quantas vezes a gente passa por tantas dificuldades para alcançar um objetivo, para construir uma empresa, para construir uma família, para se manter no emprego, ou sei lá para quê, para manter o nosso corpo, para arrumar um shape, para fazer alguma coisa. E a gente passa por todas essas etapas. Se você observar, você vai passando. E quando está pertinho de você conseguir, aí que os problemas vêm com toda força. Então, se você está no muro do furacão, você está enfrentando um problema muito grande, saiba que a sua vitória está perto. Não desista. Não desça das suas escadas, terminando seu muro ali, e vá para a reunião com o inimigo. Não dê confiança, não dê ouvidos para a voz do diabo, para a voz de inimigos. Não dê ouvidos. Não dê ouvido para Sanbalate, para Tobias, para Gesem, para esses árabes. Não dê ouvido para essa gente. Não tire o foco dos seus sonhos. Não desanime. Só está faltando a porta e os portões. Só está faltando isso. Tá faltando muito pouquinho, por isso que a luta aumentou tanto. Calma, vai dar certo. Não faça coisa errada. Deus vai te dar discernimento como dava para o Neemias. Ele recebeu um conselho de uma pessoa que ele confiava. Ele foi até a casa dessa pessoa. Era uma pessoa de confiança dele. Essa pessoa traiu ele. Mas Deus não deixou ele ser enganado. Ele tinha comunhão com Deus e na mesma hora ele orou. Ele orava. Provavelmente ele orava na mente, porque era muito rápido que ele decidiu orar, né? Ele estava ali, ele já decidiu. Eles deram dinheiro para ele. Deus revelou para ele. Ó. Eles pediram, eles iam me humilhar. Da mesma hora, de uma hora para outra, meu Deus. Lembra de Tobias e Sanbalate? Olha o que eles estão fazendo comigo. Castiga eles. Neemias fazia umas orações violentas também. E as muralhas foram terminadas com 52 dias. E eles tiveram que confessar. Ninguém tem nada que falar do seu resultado. Eles podem falar antes, quando você está construindo, quando você está começando, eles atacam a sua mente, eles atacam a sua moral, eles tentam fazer de tudo para você não levantar o muro. Quando você está acabando o muro, eles não querem que você coloque os portões, porque daí muro sem portão não adianta nada. Né? Eles entram pelo buraco. Eles fazem de tudo para você não terminar o que você está fazendo, concluir o seu sonho, concluir o seu projeto ali. Mas ninguém pode falar contra o seu resultado. Com 52 dias eles terminaram. Os inimigos tiveram que engolir seco e falar realmente. Deus ajudou eles. Não tem como pessoas comuns terem feito tudo o que fizeram em 52 dias. Temos que confessar que só o Senhor pode ter ajudado eles. Então, os seus resultados o seu resultado é a sua melhor vingança. O seu resultado é o seu poder. O seu resultado é o seu poder. Se as pessoas falam para você que você nunca vai emagrecer, que você é uma preguiçosa, que você é uma gorda, ou um gordo, um vagabundo, um bêbado, sei lá o que for, pegue isso, se alimente dessa palavra, reverta isso e mostre o seu resultado, emagreça, largue o vício. Mude essa palavra dessa pessoa, porque o seu resultado vai esfregar
esfregar na cara dela, assim, ó. O seu resultado esfrega na cara dessas pessoas. O seu resultado é a melhor vingança, é o seu resultado. Eles têm que confessar, eles têm que engolir. Eles ficarão desmoralizados, porque ficaram sabendo que não tinha outro jeito a não ser com a ajuda de Deus. O seu resultado te honra. Busque o seu resultado, não olhe para trás, não desça do muro, não dê ouvidos a Sambalate. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas deles também. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, seu filho, Joaná, havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Deve ser gente famosa, gente importante da época lá, né? Na minha frente, falavam de coisas boas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. E assim terminamos o capítulo 5. Você vê que Tobias era uma pessoa importante, casou o filho dele com outra pessoa importante, eram pessoas importantes na cabeça dele, mas Neemias estava de fora, junto com Deus, só olhando e falando. Eles continuam me ameaçando, continuam fazendo coisas para me ameaçar, para me desmoralizar, mas eu estou vendo tudo porque o Senhor me revela. Nada fica oculto aos meus olhos porque eu sou amigo de Deus. Você também. Não dê ouvidos a Tobias, não dê ouvidos a Sambalate, a Gesem, nem ninguém dessa gente. Continue focado na sua bênção, continue focado no que você quer, continue focado no seu sonho, porque o seu resultado é a sua vingança. Beijão e até amanhã.